Evangelho, domingo, solenidade da Santíssima Trindade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste ano, o 9º domingo do tempo comum dá lugar à solenidade da Santíssima Trindade, o primeiro domingo após a celebração de Pentecostes. Vem celebrado nesse domingo a solenidade da Trindade Santa. Todo o agir da Igreja, ele é trinitário. Se observarmos as orações que fazemos na conclusão, a fórmula conclusiva de todas as orações que a Igreja faz nos atos litúrgicos, estarão sempre ali contidas as 3 invocações ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ou, como chamamos ordinariamente, a invocação trinitária. Eu pego aqui para vocês e dou um exemplo com a oração da conclusão das laudes de hoje. Ó Deus, nosso Pai, enviai ao mundo a palavra da verdade e o Espírito santificador. Palavra da verdade com letra maiúscula, Espírito santificador com letra maiúscula. Então, a referência ao Filho e ao Espírito Santo. A oração é destinada ao Pai. Ó Deus, nosso Pai. Revelastes o vosso inefável mistério. Então, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. E vem a fórmula final. Isso pedimos ao Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Se pegamos um outro texto em um outro dia, vamos pegar aqui a conclusão, por exemplo, de uma celebração da Liturgia das Horas, sempre de laudes, mas da 4ª semana. Lembrai-vos, Senhor, de vossa santa aliança, consagrada pelo sangue do Cordeiro. Então, a santa aliança, mas dirigida ao Senhor nosso Deus, ao Pai. Lembrai-vos, Senhor, da vossa santa aliança, consagrada pelo sangue do Cordeiro, de Jesus, para que o vosso povo obtenha o perdão dos pecados e alcance a continuidade no caminho da salvação. Fórmula conclusiva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos isso ao Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, agora ficou bem claro, na unidade do Espírito Santo. Ou então, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo, quando faz referência ao Filho. E de tantas outras formas, a proposição trinitária está sempre presente, porque a Igreja sempre reza a Santíssima Trindade. Toda invocação da Igreja, ela tem sempre o caráter trinitário. Vai nos falar Santo Atanásio, na meditação de hoje, a respeito desse ponto, como nós vamos ver mais tarde um pouco. Agora, uma característica, pronto, peguei aqui o texto de Santo Atanásio, que tinha saído da marcação da página. Deixa eu colocar aqui o marcador. Então, voltando sobre aquilo que hoje a Santa Liturgia nos entrega. Fomos ao 3º capítulo do Evangelho de São João, o discurso entre Jesus e Nicodemos. O miolo do capítulo, ou o ponto ápice do discurso de Jesus, Deus amou tanto o mundo, o Pai amou tanto o mundo, ao ponto de entregar o seu Filho unigênito, ao ponto de entregar o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E agora vem. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Mas, padre, onde é que aparece o Espírito Santo nessa proposição? Parece só um diálogo de referência em que Jesus fala do Pai. Porém, perseverar na fé é obra do Espírito Santo em nós. Nosso Senhor Jesus Cristo nos revela o Pai e nos comunica o Espírito Santo. Por meio do Filho, nós soubemos e recebemos o Espírito Santo. É preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha. O Senhor ressuscitado soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Então, de fato, o Filho é o mediador e o pontífice para que nós pudéssemos não apenas ter o caminho que nos leva para junto de Deus. Ele não apenas abre as portas do céu e nos conduz para lá, mas nos entrega o Espírito da verdade, o Espírito de vida, o Espírito que nos mantém unidos a Ele. Então, a terceira pessoa da Trindade, manifestada durante a solenidade de Pentecostes, ou seja, no dia de Pentecostes, quando acontece a grande revelação do Espírito Santo aos apóstolos, que já havia sido soprado sobre eles na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ali o Espírito Santo é derramado sobre eles e impele a igreja em missão. É responsabilidade do Espírito Santo, como o próprio Senhor nos disse, que nos revelará ainda muitas coisas. E se nós voltamos aqui atrás um pouquinho, numa das meditações que fizemos sobre o caminho na vida espiritual, que usávamos uma reflexão a respeito do livro do Cântico dos Cânticos, levantai e vem, amada minha, né? Aquela frase, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 6, o chamado a seguir, a caminhar. Cada vez que nós nos levantamos e caminhamos na direção do nosso Senhor, cada vez que damos um passo na fé, cada vez que penetramos na profundidade, na grandeza do amor misericordioso do Senhor por nós, se abrem os nossos olhos, se aquece o nosso coração e tudo se faz novo. Se faz novo no sentido de que, quando eu penso que já conheci tanto sobre Deus, o Senhor me manifesta ainda mais o seu amor e é como se nada eu conhecesse. Não porque se cancela o que já foi conhecido, mas porque se abre diante dos olhos da minha alma uma realidade tão grande, tão vasta, que tudo até agora parece ter sido pouco diante daquilo que estou vendo e contemplando nesse momento. Assim é o mover de Deus sobre a alma do homem. A cada novo passo diante da misericórdia e diante da bondade do Senhor, diante da grandeza do seu amor, é como se estivéssemos começando outra vez, não porque se cancela o que já se viveu de amor e de graça na comunhão com o Senhor, mas porque se abre diante dos nossos olhos uma realidade muito maior, muito mais profunda, que faz todo o bem que já recebemos parecer pouquíssimo e quase nada diante daquilo que o Senhor ainda tem a nos oferecer. Meu irmão e minha irmã, bendito seja o nome do Senhor por essa verdade. Bendito seja o nome do Senhor porque o seu amor é inesgotável. Ainda tem quem diga, mesmo que seja de brincadeira, que o céu é monótono. Você está de brincadeira, né, meu amigo? Não é sério isso. Essa é uma brincadeira que a gente não deveria nem fazer ordinariamente, porque acaba sendo uma ofensa à verdade divina. Não será jamais monótono. O que a gente vai fazer no céu? Vai ficar vendo anjinho tocar? Ah, meu irmão, não fala um negócio desse. Porque você está falando uma idiotice sem tamanho. Não se resume nisso o céu. A gente pode entender que a brincadeira brinca com outra coisa, mas não brinca com essa verdade, não.
porque essa verdade está falando sobre a intimidade de Deus. Ninguém brinca conversando com os amigos sobre a intimidade da própria esposa, sobre a intimidade na cama, né? Sobre a intimidade conjugal, para a gente ser mais objetivo, que vive a casa. Gente, por quê? Porque aquilo dali é uma realidade tão reservada e pode ser tão humilhante para sua esposa se você brincar com isso e até para você mesmo, né? Que realmente não convém. Se não convém sobre uma materialidade tão simples e banal como essa, imagina sobre uma materialidade muito maior, que é o conteúdo da vida divina. Então, se é ofensivo, humilhante e pode ferir, se tem o risco de ferir, por que eu vou brincar com isso? Podendo terminar por ver meu Senhor, meu amado Senhor, ferido por um comentário ainda mais banal ou ainda mais vulgar da parte da outra pessoa, que se deixando levar, não em boa fé, mas em ânimo dispersivo, acaba falando algo pior do que aquilo que eu já acabei tendo a coragem de falar. Então certas brincadeiras não convêm, entendem? É um zelo de amor, não é uma restrição sobre uma moralidade fria, mas é um zelo de amor, é algo tão significativo. Ou seja, no céu não haverá nada de monótono, porque a vida em Deus, que é infinito no seu amor, ela jamais será monótona. E não é difícil da gente entender isso, basta perceber, como muitas vezes eu falo aqui, a pessoa que éramos, a pessoa que estamos nos tornando. E olha que isso ainda é muito pouco. Mas às vezes essa diferença já pode significar tanto para a gente. Porque, como vai dizer São Paulo, o que os nossos olhos ainda não viram e ainda não contemplaram, nos será revelado tal e qual. É conhecido por Deus. Isso é muita coisa. Se eu penso que Deus conhece as profundezas de todas as coisas, que no seu amor Ele vai me levar à comunhão com Ele, ou seja, vai me levar a entrar nessa verdade, nossa! Se a gente se maravilha pelo conhecimento da natureza, se a gente se maravilha por conseguir exercitar a nossa inteligência para um entendimento melhor das coisas, se a gente se maravilha pela habilidade artística que se desenvolve, ou pela composição artística que um grupo de artistas faz em uma orquestra, ou em uma apresentação musical, ou em uma apresentação de teatro, se a gente se maravilha com a harmonia dos movimentos em uma apresentação, por exemplo, esportiva, como um nado sincronizado, que é muito difícil de ser executado e precisa de ter os sentidos muito apurados, e aquilo dali é apaixonante. Imagina o que será ter o conhecimento de todas as coisas a partir dos olhos de Deus, a partir do coração de Deus. A gente não cansa de dizer o quanto a natureza é fascinante, né? Às vezes vê aqueles documentários sobre o fundo do mar, sobre os micro-organismos, então sobre a barreira coralina, né? Que se fala tanto que os corais no oceano estão morrendo, mas quando mostram aquelas cenas com aquela diversidade de peixinhos coloridos, de uma beleza harmônica sem fim, parece que cada gotinha de tinta caiu no mar e caiu com uma harmonia de vida tão grande que faz aquele desenho estonteante. Além de ser cheio de beleza, uma plenitude de vida, que não tem como se maravilhar, não tem como não se maravilhar vendo aquilo. Ou então no maravilhar-se de ver uma criança se desenvolvendo no seio de sua mãe, ou de acompanhar o neném que vai crescendo pouco a pouco e vai descobrindo o mundo e descobrindo em nossos braços como pai, como mãe, como não se maravilhar diante disso? Mas isso, meu irmão e minha irmã, não é nada perto de tudo aquilo que o Senhor ainda quer te levar a conhecer. Não só sobre esse tempo, não só sobre essas coisas, mas sobre aquelas que são eternas. Se a gente se maravilha com a memória do amor que dividimos
com a pessoa com quem vivemos, ou se a gente se emociona recordando a beleza do vínculo de amor que celebramos com aqueles que já partiram. O que será conhecer a totalidade desse amor a partir dos olhos e do coração de Deus? Se na nossa imperfeição já é suficiente para nos comovermos e sentirmos-nos transpassados de uma luz interior tão forte de beleza e de paz, pensar a memória do amor que dividimos, imagina conhecer isso a partir dos olhos de Deus. O como não será. E como infinito não é, né? É infinito isso. Então não há monotonia, pelo contrário. Há uma vida incandescente que não cessa. Não cessa de crescer, não cessa, poderíamos dizer, de andar sempre mais para longe do que podemos sequer imaginar. E quem nos leva nessa estrada? O Espírito Santo de Deus, agindo em nós. É Ele que nos revela tudo o que está no coração do Pai. É Ele que nos dá a conhecer, é Ele que realiza a memória do que o Filho nos entregou. É Ele que nos leva, é Ele que atualiza esse vínculo de amor e, ao mesmo tempo, é Ele que nos conduz na perseverança desse amor. O mesmo Deus em três pessoas distintas, mas a mesma natureza, o mesmo Senhor. Uma palavra que define parcialmente a Trindade é comunhão. Mas até mesmo a compreensão dessa palavra, comunhão e unidade, né? Até porque comunhão leva à unidade, nós ainda assim teríamos um entendimento limitado. Por isso eu fiz todas essas imagens, para que a gente consiga perceber como essa comunhão é um mover contínuo sobre uma realidade que não se separa, porque ver com os olhos de Deus significa estar com Ele. Ninguém vê com os olhos do outro senão unir o seu coração ao outro. Se a gente, até para você poder ver como o outro vê, o mínimo que você faz é se colocar no lugar dele. Tem aquele ditado antigo: para que você conheça a vida de um homem, deve calçar os seus mocassins. Ou seja, colocando os seus sapatos, você conhece. Mas isso porque ali a sensibilidade dos pés e, ao mesmo tempo, colocar-se no lugar do outro significa olhar de onde o outro está. Mas ainda assim essas imagens, essas duas últimas que faço, são limitadas para dizer o quanto é importante estarmos com Ele, porque Ele veio ao nosso encontro e no batismo nós já recebemos o Espírito Santo para estarmos unidos a Cristo. Então, para que toda essa verdade seja celebrada, é importante que a nossa comunhão com o Senhor aconteça, porque essa realidade toda se dá na comunhão. Então, não falamos apenas da ação do Espírito Santo, ou da ação do Pai, ou da ação do Filho, mas da ação da Trindade. Porque o Pai nos entregou o Filho, pois Ele desejou essa comunhão, e por meio do Filho nós estamos unidos a Ele e permanecemos sob a ação do Espírito Santo, até porque a alma foi preparada por obra do Espírito Santo para receber Cristo Jesus, que atraiu para junto do Pai aquele que o Pai quis desde toda a eternidade. Então, o papel de cada uma das pessoas da Trindade é muito claro. E trata-se sempre do mesmo Deus que cuida de nós. É sempre o Senhor Onipotente, a Trindade Santa, aquela que nos conduz, que nos tem para si. Por isso,
é importante que façamos a referência sempre a cada uma das pessoas. E como é bom poder dizer: o nosso Deus, ó Trindade Santa, nós pertencemos a Ti. Santo Atanásio, em uma de suas cartas em defesa da Trindade Santa, escreve assim, está hoje na Liturgia das Horas: não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres nos transmitiram. A nossa fé é esta: cremos na Trindade Santa e Perfeita, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nela não há mistura alguma de elemento estranho. Não se compõe de Criador e criatura, mas toda ela é potência e força operativa. Uma só é a sua natureza, uma só é a sua eficácia e ação. O Pai cria todas as coisas por meio do Filho, por meio do Verbo, no Espírito Santo. E desse modo se afirma a unidade da Santíssima Trindade. Por isso, proclama-se na Igreja um só Deus, que reina sobre tudo, age em tudo e permanece em todas as coisas. Reina sobre tudo como Pai, princípio e origem. Age em tudo, isto é, por meio do Verbo, seu Filho, e permanece em todas as coisas no Espírito Santo. Perceberam que clareza? Peçamos ao Senhor nosso Deus que, pela intercessão de Santo Atanásio e da Beatíssima Virgem Maria, possamos nós invocar todos os dias a Trindade Santa, já no sinal da cruz que fazemos. Como agora, o Padre vai dar a bênção, pedindo a intercessão da Virgem Maria, de Santo Atanásio e de todos os santos, e a bênção será dada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de todos os doutores da Igreja, de Santo Atanásio e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.